Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 27. É uma palavra, um texto que eu acho bem propício para os dias que nós estamos vivendo. Nós sabemos que os dias que nós temos enfrentado não são dias fáceis, né? Nós temos visto quantas mortes têm ocorrido, quantas pessoas perdendo familiares, perdendo pessoas próximas, pessoas amadas, e tanta dificuldade, né? Comércios fechados, né? As empresas, muitas passando por dificuldade, porque não conseguem funcionar, né? E tudo isso tem mexido conosco, tem mexido com o nosso país, tem mexido com o mundo inteiro. E muitas vezes nós olhamos para tudo isso, né, e nós pensamos, o que será de nós? O que será da nossa nação? Né, quando será que esse vírus vai acabar? Quando nós vamos poder voltar à normalidade, vamos poder sair, nos reunir, rever os nossos amigos, poder estar juntos? E parece que, se nós olharmos para as circunstâncias, não há muita esperança. Mas Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, o texto que você já abriu aí, ele traz para nós uma esperança. Jesus, ele diz assim nesse texto: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Talvez o medo seja algo que todos nós estamos sentindo nesses dias, mas essa palavra é uma palavra de esperança para nós. A esperança que nos traz paz. Essa esperança que nos traz paz. Quando Jesus morreu, quando ele foi crucificado, né, e nós estamos nos aproximando da Páscoa, né, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, e quando ele estava ali sendo sacrificado, morrendo naquela cruz, quando Jesus morreu, ele não nos deixou coisas materiais, ele não nos deixou uma herança material. Talvez, né, a herança de Jesus ali não passava de algumas peças de roupa, que acabaram sendo sorteadas ali entre os soldados que crucificaram Jesus. Ele também não deixou qualquer palavra escrita de próprio punho. Tudo que nós sabemos hoje, tudo que nós temos registrado, a Bíblia, foram coisas que Jesus falou, mas que foram registradas pelos seus discípulos, né, e que por esse registro nós temos acesso hoje à palavra de Deus. Mas apesar de Jesus não ter deixado coisas materiais, de ele não ter deixado nada escrito de próprio punho, antes dele morrer, Jesus ele deixou no seu testamento algo inigualável. E é disso que fala o versículo que nós lemos. Versículo 27 do capítulo 14 de João. Jesus, ele está fazendo uma declaração, ele está dizendo para nós aquilo que ele está nos deixando como parte da herança dele para nós. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas de que paz Jesus está falando? Não é daquela paz que nós temos por natureza, porque se nós já tivéssemos essa paz da qual Jesus está falando, nós não precisaríamos que ele viesse, que ele morresse por nós. Não é de uma paz natural que Jesus está falando. Uma pessoa que crê em Jesus, uma pessoa que aceita para si tudo o que o sacrifício de Jesus significa, é uma pessoa que tem paz com Deus. É uma paz que excede o entendimento humano. É uma paz que não depende de circunstâncias. É uma paz eterna e permanente, que nada
não é Covid, não é nenhuma circunstância, não é ninguém que pode tirar essa paz de nós. Como você se sentiria se talvez você hoje estivesse enfrentando uma enfermidade e você acabasse de receber a cura para essa enfermidade? Como você iria se sentir? Você iria ficar triste ou alegre? Com certeza você iria se alegrar. Como você se sentiria se você chegasse hoje na sua casa e você soubesse que todas as suas contas do mês, já do mês de abril, já tivessem sido pagas? Glória a Deus, né? Mas nós iríamos estar felizes. Nós iríamos ficar felizes com uma notícia assim. Nós iríamos ter paz a respeito destas coisas. Talvez uma sensação de alívio, saber que eu fui curado de uma doença, ou saber que eu não tenho conta para pagar, porque todas as minhas contas já foram pagas. Isso nos traria um alívio, isso nos traria uma sensação de paz. Talvez nos levaria a suspirar, e a sorrir, por causa dessas coisas, por causa dessas boas notícias. Seria uma sensação de paz que iria invadir o nosso coração. Mas eu tenho uma notícia ainda melhor para a sua vida. E se Deus disser que todos os seus pecados estão perdoados? E se Deus disser que você vai viver eternamente em um corpo imortal, em um corpo incorruptível, que Ele tem um lugar para você reservado na glória dos céus, junto com Ele, como você se sentiria? Como você iria se sentir? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa é a promessa do Senhor para nós. Este é o legado de Jesus para aqueles que creem nele. Não é um alívio passageiro de uma situação de saúde, ou de uma situação financeira, porque ainda que alguém pagasse as suas contas do mês de abril, em maio elas estariam todas lá novamente. Não é de um alívio assim que nós estamos falando, momentâneo, passageiro, que dura pouco tempo, mas a paz da qual nós estamos falando é uma paz eterna, é uma paz consolidada por Jesus, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Deus tem uma promessa para nós. Jesus nos deixou essa promessa, que através da sua morte e da sua ressurreição, nós encontraríamos paz. Essa paz que vem dele. Nós sabemos que a nossa herança natural, a nossa herança do homem natural, desde lá de Adão, é o pecado. E nós nem sequer podemos alegar que nós não temos nada a ver com aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. É só você olhar para a sua vida e você ver quantas vezes nós pecamos. Se você fizer essa análise, você vai entender que você está constantemente fazendo uso dessa herança de Adão, a herança do pecado. Essa é a herança que nós recebemos do homem natural. Agora, Cristo, Jesus, Ele nos oferece uma outra herança, que é o perdão completo pelos nossos pecados, que é a paz que excede todo entendimento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como está o seu coração nesses dias? Como está o seu coração nesse tempo de pandemia, com tanta coisa acontecendo no nosso meio?
o mundo também nos oferece uma paz, mas ela não é como a paz que Jesus nos oferece, porque a paz que o mundo nos oferece é uma paz passageira, é uma paz, às vezes, que vem por uma compra de uma roupa, por uma compra de um carro, por um emprego, por uma promoção, por uma conquista, às vezes, né, de algo material, né, ou de um relacionamento, e que muitas vezes naquele momento nós sentimos uma paz, nós sentimos uma alegria, nós sentimos um alívio. Mas quantas vezes que você quis algo, às vezes você queria desesperadamente algo, e você conseguiu aquilo, e depois que você conseguiu, você perdeu o interesse por aquilo que você queria. Aquilo, depois de um tempo, já não te satisfaz mais, já não te traz mais alegria, já não te traz mais aquela sensação que você sentiu quando conquistou aquilo. Porque as coisas que o mundo nos oferece, as riquezas, a honra, a fama, são coisas passageiras, são coisas momentâneas. Mas Jesus, Ele nos oferece algo que é eterno. Jesus, Ele nos oferece algo que independe daquilo que nós estamos vivendo, que independe do momento, que independe das circunstâncias. Algo que vai além daquilo que nós podemos compreender, além da compreensão humana. É disso que nós estamos falando hoje. É disso que o Senhor quer ministrar a sua vida. É essa esperança que Ele quer que você tenha. A esperança que vem dEle. Uma esperança viva. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos ver um pouco sobre essa esperança. Diz assim o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais irá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Aleluia! Esse texto, ele nos fala de uma esperança viva, uma esperança que nós, todos aqueles que creem em Jesus, nós temos. É uma esperança que jamais irá perecer, porque ela não depende de circunstâncias, mas é uma herança que está guardada para nós, mediante a nossa fé. A esperança que uma pessoa tem na sua vida define a maneira pela qual ela vive o seu presente. A esperança que você tem na sua vida é que vai definir a forma como você vai viver o seu presente. A esperança que você tem hoje, que vai definir a forma como você vai viver esse tempo, o agora. Imagine que na sua empresa haja 2 funcionários que fazem o mesmo trabalho. Exatamente a mesma coisa, o mesmo trabalho eles fazem. Mas um ganha R$1.000 por mês para executar aquele trabalho, e o outro, para executar o mesmo trabalho, ganha R$10.000. Como você acha que vai ser a forma como cada um vai
ver o seu trabalho. Talvez aquele primeiro funcionário que ganha R$1.000 para executar o trabalho, ele vai reclamar da carga horária, dizendo que não vale a pena. Não vale a pena ele trabalhar tanto por um salário tão pequeno. Enquanto, talvez, para o outro funcionário que executa exatamente o mesmo trabalho, mas ganha trabalho, que aquele trabalho, né, é fácil. Mas por quê? As pessoas têm uma visão diferente do trabalho que executam, se o trabalho é o mesmo, se as tarefas são as mesmas. O trabalho é o mesmo, mas a recompensa é diferente. E a recompensa é o que define a maneira como cada um vai suportar o seu fardo. Nós temos uma recompensa que foi prometida pelo Senhor para nós, para aqueles que creem. Se nós olharmos para essa recompensa, o que nós estamos vivendo hoje, o fardo que nós estamos carregando hoje, nós vamos ver que ele não é nada perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Depende para onde nós estamos olhando, depende qual a recompensa que nós estamos vendo. Se nós formos ver a recompensa que nós temos nesta vida, nesta terra, talvez o fardo para nós, a gente vai olhar como se ele fosse muito pesado. Tudo que nós estamos enfrentando, tudo que nós estamos vivendo. Mas se nós olharmos para a recompensa eterna, para aquilo que o Senhor preparou para nós na eternidade, nós vamos ver que o que nós estamos vivendo aqui não é nada comparado àquilo que Ele tem para nós. A ressurreição de Cristo é a esperança que todo pecador remido tem da sua salvação. Nenhum de nós podemos salvar a nós mesmos, porque nós estamos manchados pelo pecado. Mas uma vez que nós somos salvos por Cristo, nós somos salvos para uma esperança viva, uma esperança que não pode ser tirada de nós, porque ela não pertence a homem algum. A nossa esperança de vida, a nossa salvação, ela está no sacrifício de Jesus Cristo por nós. A sua esperança, a sua salvação, está no sacrifício de Jesus Cristo por você. Ele morreu por nós, e Ele ressurgiu dos mortos, para que nós tivéssemos vida eterna com Ele. Essa vida que nós temos aqui, é uma vida passageira, é uma vida que vai durar, talvez 50, 60, 70, 80, 100 anos, mas que uma hora vai chegar ao fim. Mas a promessa que nós temos, a herança que nós temos em Jesus, é a vida eterna. A nossa esperança é eterna. Qualquer outra esperança que não seja eterna, ela é inútil, porque ela tem prazo de validade. Pare para pensar. Talvez hoje você tenha um emprego e você imagina assim, não, a minha esperança é o meu emprego, porque o meu emprego é o que garante que eu consiga colocar comida na minha casa. Mas isso tem prazo de validade. Porque, e se você perder o seu emprego? Se a sua esperança for o seu trabalho, e você perder o seu emprego, como que você vai sobreviver a uma demissão? Se a sua esperança é a sua saúde, como que você vai lidar quando vier uma doença? Se você deposita a sua esperança na sua família, e a sua família for tirada de você por algum motivo, onde vai estar a sua esperança?
basicamente não tem nada na qual nós podemos depositar a nossa esperança, que não pode ser tirado de nós. Nada, exceto Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única coisa que não pode ser tirada de você. Por isso a sua esperança tem que estar nele. Por isso a sua esperança tem que estar depositada totalmente nele. É isso que fala o texto de 1 Pedro, que nós lemos, que ele, através da sua morte, da sua ressurreição, da sua misericórdia sobre as nossas vidas, ele nos regenerou para uma esperança viva. Agora, olha o que diz o versículo 6, a continuação do texto, diz assim: nisto o quê? Nessa esperança viva, através da ressurreição de Jesus, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, uma contradição de emoções. O que esse texto está falando é que, ainda que a gente possa se alegrar, ainda que a gente possa se exultar, nessa esperança viva, que nós temos através da ressurreição de Jesus, por um pouco de tempo, nessa vida terrena, nós vamos ser entristecidos por todo tipo de provação. Esse versículo às vezes pode causar uma tremenda confusão na nossa mente, porque a esperança citada nos versículos 3 até o versículo 5, é a base da nossa alegria hoje, a esperança que nós temos em Jesus. O verbo exultar, ele está no presente, é nisso que vocês exultam. Porém, a segunda parte desse versículo traz outro verbo também no presente. Ou seja, nós temos a alegria da nossa salvação, mesmo em meio à tristeza dessa vida terrena, dessa vida passageira. Duas emoções que são contraditórias: alegria e tristeza. Como é que uma pessoa pode ser feliz e triste ao mesmo tempo? Talvez, se nós olharmos isso em primeira instância, não faz sentido. Mas um outro detalhe importante precisa ser observado aqui. Talvez quando você lê o texto e você vê o termo entristecidos, isso talvez nos pareça um pouco leve. Mas a palavra que foi traduzida como entristecidos no original, ela é a mesma palavra que foi usada quando fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 37, eu não vou ler o texto, mas é a passagem que fala da tristeza e da angústia de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser crucificado. Essa tristeza que esse texto está nos falando, é a mesma tristeza que Jesus sentiu quando ele estava ali no jardim do Getsêmani. O que Pedro está dizendo é que mesmo que nós estejamos tristes e angustiados, a ponto de suar gotas de sangue, ainda assim, nós podemos exultar e nos alegrar nessa esperança viva que nós temos através do sacrifício de Jesus. O verbo é o mesmo, a conotação é a mesma. Não há peso, ou melhor, há esse peso. Não é de uma tristeza qualquer que o texto está falando. Não é de uma tristeza porque talvez eu perdi o meu celular, porque algo aconteceu, de ruim.
O que o texto está falando é de uma tristeza como Jesus sentiu, que foi uma tristeza a ponto de suar gotas de sangue. Uma tristeza que nenhum de nós ainda sentiu, a esse ponto de suar gotas de sangue. E o que o texto está falando é que, dessa tristeza, não uma tristeza qualquer, mas está dizendo que mesmo em meio à maior das angústias, mesmo em meio à maior das provações, ainda assim nós podemos exultar, ainda assim nós podemos nos alegrar. Nós podemos nos alegrar porque a nossa esperança, ela não depende de circunstâncias, ela não depende das circunstâncias atuais. E é uma esperança que não pode ser afetada por essas circunstâncias. Quanto mais tristes nós nos sentimos, mais nós devemos nos apegar à verdade, que é Jesus Cristo. Em outras palavras, quanto mais tristes nós estamos, mais felizes nós devemos ser. Mas como? Vamos lá, vamos seguir em frente, o versículo 7 diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Aqui fala do processo de purificação do ouro. E talvez você já saiba, mas o ouro, para que ele possa ser purificado, ele tem que passar pelo fogo. Para que as suas impurezas possam ser separadas e para que aquele ouro possa se tornar puro, ele precisa passar pelo fogo. E nesse processo o ouro ele fica mais puro, ele brilha cada vez mais, porque as impurezas estão sendo retiradas. E o objetivo de passar pelo fogo é purificar o ouro, de tal maneira que aquele refinador, ele seja capaz de enxergar o reflexo do seu rosto, quando ele olha para aquele ouro. Quando nós passamos por provações, quando nós passamos pelo fogo, nós também estamos sendo purificados de toda e qualquer sujeira, de tudo aquilo que possa distorcer o reflexo de Cristo em nós. Toda essa impureza está sendo retirada. E quanto mais sofremos, mais nós devemos refletir a imagem de Cristo. Quanto maior for a chama do fogo, mais intensamente nós vamos brilhar para a glória de Cristo. A segunda parte do versículo dá a entender que tudo isso acontece para a honra e glória de Cristo. O que não deixa de ser verdade, porque Ele é glorificado em meio à tribulação. Os estudiosos concordam nesse texto que o louvor, a honra e a glória, elas são direcionadas a Jesus Cristo. Quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por provações, nós estamos sendo trabalhados para que através das nossas vidas, através desse fogo que vai nos purificando, o nome de Jesus possa ser glorificado. Para que quando Jesus voltar, Ele possa olhar para nós, e por conta da nossa fidelidade a Ele, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, Ele possa ser honrado, Ele possa ser glorificado. Dando sequência ao texto, versículo 8 e 9, já estamos encerrando, mas diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam,
e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Nós alcançamos o alvo a cada dia, a cada provação, a cada tribulação que nós sofremos, nós devemos nos apegar que cada vez mais Cristo está sendo formado em nós, e nós podemos exultar com alegria indizível e gloriosa. Ou seja, nós devemos, como se nós estivéssemos passando por um túnel escuro, e por mais escuro que esse túnel seja, nós devemos olhar para a luz que brilha no final desse túnel. Uma luz que, no dia em que Jesus Cristo voltar, essa luz vai ofuscar toda e qualquer treva que nós possamos ter enfrentado no passado. Um dia, quando nós estivermos face a face com Ele, nós vamos ser glorificados, e todo sofrimento vai ser ofuscado pela gloriosa luz de Jesus, que brilha em nós, que brilha nas nossas vidas. Jesus, ele foi o exemplo para o nosso sofrimento. Ele foi o nosso maior exemplo. Cristo, ele tomou sobre si o peso dos nossos pecados. Ele tomou sobre si essa dor, maior do que qualquer jamais sofrida em toda a história. Uma dor que fez com que Jesus suasse gotas de sangue. E qual foi a esperança a qual Jesus Cristo se apegou em meio a todo esse sofrimento que ele estava sentindo, ali naquele jardim? O que levou um homem a passar por tudo aquilo sem jamais reclamar ou pedir para parar, mesmo que ele pudesse fazer isso? Sabe qual foi a esperança que fez com que Jesus suportasse toda aquela dor? Sabe qual foi a esperança que fez que Jesus enfrentasse aquela dor a ponto de suar gotas de sangue, a ponto de ser crucificado? A esperança que fez com que Jesus passasse por tudo isso foi você. Você foi a esperança de Cristo na cruz. Porque ao completar aquela obra, Jesus Cristo, ele selou a nossa, a minha e a sua eternidade com Ele. Ao se apegar a essa esperança de nos ter para Ele por toda a eternidade, foi que Ele suportou o peso da cruz. Jesus suportou o preço dos nossos pecados na cruz. Nós fomos a esperança dele. E por isso nós hoje temos a ele também como a nossa esperança viva. Um dia nós o veremos face a face. E nesse dia, todo choro, toda dor, toda tristeza, tudo o que tem nos afligido, será apagado, como num piscar de olhos, porque nós estaremos perante o maior amor que este mundo já conheceu, que foi o amor de Jesus por nós. O amor de Jesus demonstrado por sua morte e pela sua ressurreição. Esse amor que muitas vezes nós não conseguimos compreender.
Esse amor que muitas vezes nós não entendemos, porque é algo que vai além do natural. Mas este amor que Ele demonstrou e continua demonstrando por nós, é onde nós devemos depositar a nossa esperança. Hoje, nós sabemos que hoje, há choro, há dor, pessoas perdendo familiares, pessoas passando fome, pessoas passando necessidades, pessoas tendo privações. Não é um momento fácil, é um momento de dor, é um momento de choro. Mas a palavra diz que mesmo nestes momentos, nós podemos exultar, nós podemos nos alegrar na esperança viva, que é e sempre será por toda a eternidade. O nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança precisa estar nele. A nossa esperança precisa estar somente em Jesus. Porque Ele é a única coisa que, aconteça o que acontecer, não nos pode ser tirada. Feche os seus olhos. Se coloque agora numa atitude de oração. Você pode estar vivendo esses tempos difíceis. Talvez você hoje vive a dor da perda. Talvez você vive hoje a dor de uma enfermidade, a dor de uma situação financeira. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo hoje. E talvez quando você olha para a sua dor, você não encontra esperanças. Você acha que a sua esperança já se foi. Eu tenho algo para dizer a você nesta manhã. A sua esperança não depende de circunstâncias. A sua esperança não depende da dor que você tem passado. Porque a sua esperança, ela não está em coisas, ela não está em pessoas, mas ela está em Jesus Cristo. Por isso o meu convite para você nessa manhã é: deposite a sua esperança em Jesus. Coloque agora diante dele tudo aquilo que tem afligido a sua vida, tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo aquilo que tem trazido a você tristeza, angústia, dor. Coloque diante do Senhor e sinta o amor dele por você. Sinta o amor dele pela sua vida. Faça dele a sua esperança, porque ele é a esperança eterna, a esperança que nada, nenhuma circunstância pode tirar de nós, porque ele é a nossa esperança viva, a nossa esperança que é e que sempre será por toda a eternidade. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque em Ti, ó Deus, nós temos esperança. Nós te louvamos, Pai, porque em Ti, ó Deus, nós temos uma promessa, ó Deus. A esperança, Pai, que nos traz a paz. Deus, o Senhor nos deixou essa promessa, ó Deus, que o Senhor nos daria a Tua paz, ó Deus. E não é uma paz como nós encontramos no mundo, ó Deus, mas é uma paz que não depende daquilo que nós estamos vivendo. A Tua paz é uma promessa para nós, Deus. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, ó Deus.
Obrigado, ó Deus, porque através, ó Deus, do sacrifício de Jesus por nós, do seu sangue derramado naquela cruz, nós também podemos ter a vida eterna. Nós também podemos ter uma esperança que é eterna, uma paz que é eterna, uma esperança viva que nós encontramos no Teu Filho amado Jesus. Obrigado, Senhor, por este amor, ó Deus. Deus, que o Senhor a cada dia, Pai, possa ministrar os nossos corações, ó Deus, e possa nos trazer um entendimento, Pai, deste amor, desta esperança, ó Deus, de forma, Pai, que os nossos olhos possam sempre estar fixos na eternidade, naquilo que é eterno, e não naquilo que é passageiro, não naquilo que nós estamos vivendo nesses dias, mas que nós possamos olhar para a recompensa eterna, de modo que todo fardo possa se tornar leve, de forma que nós possamos passar, ó Deus, por esta vida aqui na terra, sabendo, tendo a certeza de que o Senhor tem algo muito maior reservado para nós na eternidade. Deus, fortalece, Senhor, a nossa fé. Ó Deus, se há alguém agora, Deus, que já tinha perdido toda a esperança, Deus, que agora o Senhor possa revelar, ó Deus, o Teu amor a essa pessoa, e que ela possa, ó Deus, se apegar a Ti, ó Deus, se apegar, ó Deus, nesta esperança viva, Deus, e que agora o Senhor possa, ó Deus, estar derramando sobre esta pessoa, Deus, um óleo de alegria, Deus. Mesmo em meio, Senhor, a toda dor, toda tristeza, ó Deus, que agora, Pai, de forma sobrenatural, o Senhor venha com essa alegria, ó Deus, e nos tome, ó Deus, e tome cada pessoa, ó Deus, de forma que nós possamos nos exultar no Senhor, ó Deus. Uma alegria, ó Deus, que nós não podemos explicar, ó Deus. Uma alegria que nós sentimos somente no Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia a depositar a nossa esperança em Ti, Pai. E saber, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que o Senhor um dia voltará para nos buscar, para que nós possamos viver toda a eternidade ao seu lado. Um tempo onde não haverá dor, onde não haverá choro, mas onde haverá somente a alegria de estarmos na Tua presença durante toda a eternidade. Oh Deus, que nós possamos provar, oh Deus, um pouco que seja, Pai, desta alegria, desta esperança, enquanto nós estamos vivendo aqui nesta terra, Deus. Encha o nosso coração, Deus, e que nós possamos, Pai, ter a nossa alegria, a nossa esperança renovada no Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Tome posse dessa esperança, a esperança que nos traz a paz. Que essa esperança esteja no seu coração todos os dias. Amém. Glória seja dada ao Senhor.